Na região que um dia foi a Mesopotâmia, localizadas na margem leste do rio Tigre, do lado oposto à atual cidade de Mossul, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Aqui, em 1849, foram encontradas placas sumérias de 6.000 anos, feitas em argila, com a mais antiga forma conhecida de registro escrito. Interpretações do que foi entalhado nas placas citam uma raça alienígena chamada de Anunnaki, que se estabeleceu na Suméria e reproduziu-se com humanos. Os Anunnakis, que vieram da Suméria, onde é hoje o Iraque, falavam de deuses que literalmente criaram os humanos à sua imagem e à sua semelhança. E quando analisamos alguns dos textos sumérios e vários registros que datam de milhares de anos, os Anunnakis são um grande meio para perceber que esses seres realmente existiram. E os Anunnakis trabalharam com ou tiveram alguma relação com os Greys. Nos Anunnakis, Anu é uma descrição de que eles eram ligados a divindades de criação. E, nesse caso, Anu tem ligação com a constelação de Órion. Muito especificamente, isso significa que essas criaturas vieram de algum lugar do universo e vieram para a Terra por nós. Quando estudamos as evidências, parece que um grande número de espécies alienígenas diferentes veio para este planeta. Temos seres pequenos de cabeça grande, os Greys. Temos seres muito altos, praticamente gigantes, que eram chamados de Anunnakis. E temos outras espécies de alienígenas que supostamente são idênticos a nós. Se formos procurar nos registros bíblicos a descrição de Satã, lembra de um réptil. É bem possível que ele fosse um réptil extraterrestre e que os humanos da época tivessem interpretado que ele tinha ligação com o céu. Existem vários registros na América do Sul e até na Ásia e na China, onde sempre houve uma referência similar aos répteis, já que os reis eram representados por dragões. Então deve ter existido algum tipo de influência global na forma de um réptil. Na cultura chinesa antiga, nós temos os 4 reis dragões, e eles são os deuses dos mares. Acreditavam que eles tinham um palácio de cristal no fundo do oceano. Mas isso não é mitologia porque alguém inventou. De alguma forma, essas criaturas estranhas fizeram contato com os chineses antigos e por isso têm um lugar cativo na mitologia chinesa. Além de terem características de répteis, eles supostamente podiam mudar de forma. Ou podiam assumir o corpo de outra forma de vida, um ser humano, de alienígena para humano. Muitas dessas coisas são difíceis para a gente acreditar e entender, mas ao longo da história existem relatos de que esses répteis tinham habilidades incríveis e até eram capazes de mudar de forma. Alguns pesquisadores chegaram a teorizar que os reptilianos lutaram contra os hominídeos pelo domínio da Terra, o que teria resultado na quase extinção das espécies híbridas e forçado os sobreviventes a se esconder nos subterrâneos. Existem evidências claras de que os antigos testemunhavam acontecimentos, sejam extraterrestres visitando o planeta ou seres estranhos que moravam no subterrâneo. Nós não sabemos, mas existem referências claras de que um ser humanoide e reptiliano avançado que influenciou nossas culturas. Será que estas lendas e representações de serpentes e dragões eram a maneira do homem pré-histórico documentar seus encontros com criaturas híbridas sobrenaturais criadas pelos Greys? Talvez alguma evidência possa mostrar que estamos mais ligados aos Greys do que imaginamos.
Minha tendência é endossar a teoria de que fomos feitos à imagem deles. Parece o livro do Gênesis, não é? Mas é bem possível que ETs que se parecem com a gente, ou melhor, nós nos parecemos com eles, vieram para cá, fizeram uma pequena manipulação genética do que encontraram no planeta. Criaram Adão e Eva, que se tornaram o homem moderno, e foram embora por alguma razão. O Mahabharata. Neste famoso texto hindu escrito no século VIII a.C., descreve-se que o rei Revaita viajou até o céu para encontrar o deus criador, Brahma, e só retornou à Terra centenas de anos depois. Muitos pesquisadores acreditam que este conto hindu seja um dos registros mais antigos de uma viagem no tempo bem-sucedida no passado. Existe uma história de um rei chamado Revaita, que foi levado até o espaço para ver os deuses. E quando ele voltou para a Terra, descobriu que muitas eras tinham se passado. Foram centenas de anos. Esse é o tipo de coisa que aconteceria com viajantes do tempo, em uma viagem no tempo. Você acha que se ausentou só por alguns dias, mas quando volta para a Terra, descobre que se passaram centenas de anos. Assim como a lenda do Canyon Chaco, contos de viagem no tempo similares podem ser encontrados por todo o mundo antigo. No Japão, a lenda de Urashima Taro detalha a visita de um pescador ao deus protetor do mar, Ryujin, em um palácio submarino, pelo que pareceram apenas 3 dias. Quando ele voltou para o seu vilarejo, descobriu que fazia 300 anos que ele tinha saído. Sua casa estava destruída. As pessoas que ele conhecia tinham morrido. Ninguém se lembrava dele nem da família dele. E eu acredito mesmo que este elo entre